um lugar melhor para os que virem depois de nós. Muito obrigado. Boa noite, amigos. Depois dessas palavras sendo inspiradas nessa Brown tem não só o dom da poesia, do teatro, da música, mas ele tem uma extraordinária viagem, né? Então ele envolve qualquer auditório. Eu sou marcado de auditório dele, e nós vamos agora passar mais um minutinho, se vocês me desculpem, 20 segundos, menos de um minuto. Queria falar a vocês de um pequeno livro de tamanho grande de conteúdo, que foi lançado ontem, não tinha oportunidades e não deu para a gente entrar em alguns detalhes, mas é um livro de poesias. Se chama Ser Sem Tempo. Um título bonito, né? Já vi algumas coisas do livro, inclusive foi homenagem do nosso primeiro conversa sobre nós no primeiro evento, primeiro homenagem. Esse livro, Maria Dados, que não é outro senão o canal Mãe. É uma pessoa muito querida. Aliás, não ver aplicativo, não. Então, o conhecimento é um grande lá embaixo. Se alguém se interessar nisso, você vai estar nas livrarias depois. Eu achei tão bonito que chega muito bem passar assim sobre esse livro. Pena que acabou ficando atrasado. Porque eu estou dizendo, mas como se passou muito quente aqui e tal, aconteceu. Foram necessárias medidas de emergência, então o livro acabou. Mas chamar o Alexei por causa do seguinte: além de ele ter sempre algo importante a dizer, ele segue bem essa linha do Brown. Ele é uma pessoa de muita verba, ele é bom de falar, ele já está aí entrando devagarzinho. Alex Doswell me invita e vai falar sobre o futuro da ética. Com o subtítulo Intolerância e Julgamento Religioso. Essa é a palavra. Porque está falando o título. Desculpa, tá vendo? Eu tinha que dar uma senhora, eu não tinha nada assim, exatamente de relações com a saúde da autonomia. Você tem que acertar porque foi esquecido. Bom, gosto disso que ele vai dar uma nova receita de workshop. Mas vamos em frente com os desafios. Eu acho que é um campo realmente desafiante, principalmente no momento em que estamos. Eu vou colocar essa cadeira aqui na frente, porque eu gosto da palestra sentada, mas como eu ainda estou meio alquebrado com a cirurgia, talvez eu precise sentar. Eu não gosto mesmo quando eu falo com as pessoas. Mas, assim, vamos falar sobre as mulheres francesas. Elas, muito elegantes, usam calça comprida há muitas décadas. Mas talvez muitos de vocês não saibam que foi em 2013 que caiu uma lei que vigorava na França desde a época de Napoleão,
em que dizia que uma mulher, se fosse pega de calças compridas, ia presa e tinha que pagar uma multa. Por que eu estou contando essa história especificamente? Na época que essa notícia saiu, nos jornais, nas revistas, muita gente ficou pasma. Mas como existia essa lei na França, até 2013, e apenas em 2013, essa lei foi revogada, eu acho esse exemplo magnífico para ilustrar uma diferença que muito me interessou quando fazia mestrado na Universidade de São Paulo, no estado de ética. Opa, obrigado. Que é a diferença dada pelo grupo Deleuze entre moral, ética e lei. Em geral, há uma confusão muito grande entre uma coisa e outra. E quando eu resolvi colocar o título na palestra de futuro da ética, eu tenho uma opinião muito forte sobre a questão da ética do futuro, ela é parecida com algumas coisas que o Braulio colocou antes de mim. Eu acho que as questões éticas, elas estão postas. Eu não acho que elas venham a virar outra coisa. O que pode acontecer no futuro é que as questões éticas, elas englobam problemas que ainda não estão postos. Por exemplo, se nós descobrirmos um dia a vida em um outro planeta, nós temos o direito de interferir nesse planeta, nós temos que deixar ele na lei, somente se for uma vida, por exemplo, animal, vegetal ou microcelular. Esse é um dilema ético que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. Mas voltando às mulheres francesas, vou retomar o espaço sideral para a França. É muito legal, assim. A diferença fundamental é a seguinte. Podemos dizer que era ilegal, em 2013, uma mulher francesa usar calças compridas na França? Podíamos. Porque estava na lei. Era ilegal porque estava na lei. Porém, podíamos dizer que era imoral uma mulher francesa usar calça comprida na França? O que vocês me dizem? Não era imoral. Mas um dia foi. Porque a moral muda. E aí entra uma outra questão que é mais cavernosa ainda. É antiético usar calças compridas na França? E a mesma questão se estende para até a época em que era imoral usar calça comprida na França. Essa pergunta cabe em 2013 e cabe na época de Napoleão. Por quê? Qual é a diferença? Deleuze diz o seguinte: moral é a norma de uma cultura. É um conjunto de hábitos, de tradições, de regras estabelecidas. Muitas vezes não na lei. São acordos, contratos sociais, que muitas vezes não estão postos na lei e que determinam que uma coisa é moral ou não é. Às vezes, a moral muda antes da lei. Às vezes, a lei muda antes da moral. Vou dar um exemplo. No Brasil atual, é possível que as pessoas do mesmo sexo se casarem. Isso está previsto em lei. A união civil, a lei da união civil. Mas isso choca a moral de muitos lugares do Brasil. Ou seja, é algo que faz parte da lei. Se um juiz se negar a realizar a união civil, as pessoas que queriam fazer um contrato de união civil podem abrir até o processo contra esse juiz, porque ele tem que fazer o que está na lei. Não pode fazer a coisa que ele gosta ou deixa de gostar, ou porque a religião dele gosta ou não gosta, ou porque Deus deixou ou não deixou. Ele tem que seguir estritamente a lei. Mas, às vezes, a moral muda e a lei não cumpriu, que foi o caso das calças compridas das mulheres francesas. Quer dizer, em algum momento foi imoral a mulher francesa usar calça comprida. Com o tempo, essa moral deixou de ser uma coisa imoral, até chegou ao ponto de ser ninguém lembrar de outra proibição, mas ela continuava ali, na lei. Então, nem tudo que é moral é legal, nem tudo que é legal é moral. E aí, ele ainda enfatiza o seguinte: a ética, então, é bem diferente disso. O que é a ética? A ética, ela não é, muitas pessoas falam daí a partir de Deleuze. Porque muitas pessoas colocam a ética e a moral como a mesma coisa. E eu compreendo isso. Por exemplo, nós tivemos a palestra
do Sheikh, e ele colocou muito brilhantemente a questão da Sharia, né, que são as leis islâmicas. Aquilo é o código de ética deles. Né? Quando se fala em ética nesse contexto da Sharia, é a moral e a ética é a mesma coisa. Porque não envolve necessariamente um questionamento. Porque, na verdade, é uma função. Como é uma cultura teocrática, e quando eu falo cultura teocrática, não tem aqui nenhum julgamento de valor, é uma cultura diferente da nossa, em que o que vale é a lei de Deus. Não é a nossa. Nossa Estado é laico. O que não é laico é o Estado ateu. O Estado laico é o Estado que permite que todas as religiões congreguem, e todas as pessoas têm liberdade de escolha religiosa, e justamente por isso, justamente por ser um Estado laico, em que todo mundo tem liberdade de escolha religiosa, ou de não ter religião nenhuma, como é o meu caso, não se pode ter uma lei baseada no que diz Deus, de Jesus, de Abraão, de outros alienígenas, de não sei quem, e não adianta dizer que é o mesmo Deus, porque pode até ser que seja o mesmo Deus, se Deus existe no sentido metafísico, mas no próprio entendimento moral da forma, não é o mesmo Deus. Porque eu duvido que uma seguidora de uma religião hinduísta, como o hinduísmo, por exemplo, fosse considerar moralmente correto comer presunto. E dentro da dinâmica da crença dele, são absolutamente corretos. Mas, para um cristão, comer presunto não é um problema moral. A ética seria o quê? A ética seria o questionamento que se faz. Quando se fala de questionamento, não é um questionamento por questionamento, é um questionamento filosófico que se faz em cima de uma lei ou de uma moral. Ou seja, o que é a ética? A ética é pensar esta moral. Então, enquanto a moral diz mulher usar calça comprida na França é uma coisa feia, na época de Napoleão, ou a moral diz para algumas pessoas, alguns grupos do Brasil, homem falar com homem é uma coisa feia, isso é uma moral. A ética vem e pergunta, por quê? Veja, a pergunta ética não é um procedimento de te convencer do contrário. A questão da ética, ela é muito bem exemplificada pela maiêutica socrática. Para quem não sabe, o Sócrates tinha um método, que era a maiêutica, que é o parto. Sócrates, quando ensinava filosofia, ele não fazia o que eu estou fazendo aqui, que é falando coisas, afirmando coisas. Ele fazia perguntas. Alguém vinha e dizia alguma coisa, qualquer coisa. A pessoa vinha e fazia qualquer tipo de afirmação. E aí ele perguntava por quê. E não é só por quê. Ele ficava tentando jogar as palavras da pessoa para que a pessoa explicasse aquilo que ela acreditava, mas a partir de critérios racionais. Quer dizer, existe uma diferença entre filosofia e teosofia. E quando eu falo que existe essa diferença, de forma alguma, eu estou querendo dizer que uma é melhor que a outra. Mas existe uma diferença. A teosofia, ela parte da verdade revelada. Ela tem um princípio de uma revelação divina, como o Rob Sheik falou aqui na palestra. O que é a revelação divina? Alguém, supostamente, eu não falo supostamente, dificilmente usaria a palavra supostamente. Alguém supostamente recebeu, foi contactado por Deus em pessoa e elabora um conjunto de leis. Por exemplo, quando Moisés desce da montanha com os 10 mandamentos, os 10 mandamentos são 10 códigos morais que se tornam legais também, mas que eles podem ser perfeitamente discutidos eticamente. Por exemplo, respeitarás pai e mãe. Você pode fazer uma série de perguntas sobre isso. Sempre. Mas enquanto eu teria perguntado ao chefe se tivesse um espaço para perguntas, chamar alguém de mentirosa, eu fico bastante chocado, quando a mãe é mentirosa. Acontece. Às vezes a mãe é mentirosa, o filho percebe, e muitas vezes o grande presente que o filho tem para dar para a mãe, muitas vezes o filho está mentindo. Claro, existe uma maneira respeitosa de fazer isso. Não sei se é uma coisa feita com falta de respeito. Mas a ética é isso, é esse movimento de questionar o que está dado. Sobretudo, quando o que está dado se coloca de maneira tão certa, tão
convicta, tão absurdamente clara, de uma forma tal que não permite a contradição. Vou contar a história para vocês. Na primeira perspectiva da apresentação da história, a grande sacada que eu pude ter foi justamente por ser concomitantemente um estudante de pós-graduação de filosofia e um estudante de graduação de astronomia. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo e eu fiquei muito interessado porque eu tinha percebido o seguinte, que havia uma mudança ética na sociedade europeia, especificamente na sociedade europeia, por causa de mudanças cosmológicas. Vou explicar. Quem pensa que a Igreja Católica firme a Santa Inquisição está profundamente enganado. A Santa Inquisição foi um momento da Igreja. E foi um momento bastante delicado. E que eu posso dizer para vocês que, de acordo com os documentos que eu tive acesso, a coisa não é do jeito que está no imaginário da gente. Eu falo como ateu, não católico. O que eu vou fazer aqui não é uma defesa de forma alguma da Inquisição. Longe de mim. A Inquisição cometeu erros graves. Mas o problema é que esses erros graves saltaram aos olhos. E muitas coisas ficam desconhecidas. Por exemplo, antes da Inquisição ser instituída, como é que era a vida na Europa? Ela era assim. O Luís é bruxo. Matem-no. Aí a vizinhança inteira ia com pedras na casa do Luís e matava. Apontava para uma garota e dizia, ela é possível matar mal. Matem-na. Aí todo mundo ia na casa da mulher e matava a mulher. Geralmente a gente pensa que na Inquisição era assim. Não, a Inquisição era assim. Peraí, não pode ser assim. Não pode ir lá matar. Tem que inquirir. Então, primeiro tem que fazer a entrevista com o Luís. Estou plenamente ciente de que eles fizeram torturas horrorosas. Mas foram em contextos locais, em Espanha e Portugal. Padres enlouquecidos, bispos enlouquecidos, exageraram a dose e cometeram erros gravíssimos, o que não perdoa de forma alguma. O que eu estou dizendo aqui não é perdoar de forma alguma os erros deles. Mas, assim, era muito pior antes. Quando vem a Inquisição, você não pode matar alocadamente, você tem que inquirir antes. Um outro exemplo de distorção. Você já ouviu falar de livros como Malês Modificado, o Martelo das Terceiras? Se vocês forem pesquisar em blogs da lei, eu dizer assim, que o Malês Modificado é o livro oficial da Santa Inquisição para identificar e julgar bruxas. Mentira. Quando você vai estudar dele, a história desse livro, a história é o seguinte: dois padres doidos espanhóis escreveram esse livro, apresentaram ao Papa da época, e a resposta do Papa foi exatamente a seguinte: eu tive acesso ao documento. Não aprova este livro. Seu conteúdo é um absurdo. É ofensivo às mulheres. Porque praticamente o livro dizia que todas as mulheres eram bruxas. E que você poderia perceber que a mulher era bruxa pela sinuosidade do olhar, que ela leva os homens a ver coisas. Ele disse exatamente assim: esse livro é ofensivo às mulheres. Eu não posso aprovar isso. E pronto. Aí os dois padres, não contentes, falsificaram a assinatura do Papa. Fizeram o livro rodar na Espanha e o livro vendeu a rodo. Vendeu na época mais do que a Bíblia. E naquela época não era enorme, as pessoas não se comunicavam, não tinham como mandar um SMS para o Papa e eles falsificaram essa assinatura. Quando chegou o livro do Papa, tinha se passado meio, o estrago já estava feito. Então, durante uma época, a Igreja Católica ela foi uma defensora dos direitos humanos numa Europa que era bárbara. Tanto que quando as pessoas falam isso parece Idade Média, eu digo, não, tem um equívoco aí na palavra. Isso parece pré-Idade Média. Ou quando as pessoas dizem que a Inquisição voltou, eu digo, nem a Inquisição faria desse jeito. Quando uma mulher foi acusada de ser bruxa lá no Guarujá, em São Paulo, não sei se vocês souberam dessa história, que ela sequestrava crianças por rituais. Alguém postou um negócio falado, alguém disse que ela parecia com fulana de tal, postaram o perfil da mulher no Facebook, a mulher estava andando na rua, ela foi espancada até a morte. E aí as pessoas diziam, a Inquisição voltou. Eu dizia, não. Se a Inquisição tivesse voltado, a mulher teria sido arrastada para o mundo. E teria feito pelo menos uma entrevista. Não estou dizendo isso para estou repetindo, não estou dizendo isso para defender a Inquisição. Estou dizendo para falar de uma cultura meteorológica que aconteceu nessa época, mesmo antes da Inquisição, que foi o que acabou com tudo. Representou um avanço científico, mas a humanidade, em geral, parecia que não estava preparada.
Durante muitos e muitos séculos, acreditou-se que o céu era o lugar da matéria perfeita, do éter. Aristóteles acreditava, todo mundo que veio depois acreditou junto, que a Terra era o mundo do livro, era o mundo das imperfeições. As mudanças se davam apenas aqui. O céu era o lugar da imutabilidade perfeita. As esferas celestes não eram corpos materiais como os nossos. As esferas celestes, elas eram feitas de éter, de matéria espiritual, que girava regularmente pelo espaço. Aí, quando alguém aparecia e dizia, mas e aquela estrela cadente? Uma estrela está caindo do céu? Resposta de Aristóteles: não, aquilo não é do céu. Aquilo é um fenômeno meteorológico. Por isso a palavra que define é meteoro. Vocês acham que a dor meteoro e meteorologia tem a mesma raiz? É porque na época de Aristóteles se acreditava que o meteoro não era do espaço. Ele era um fenômeno da nossa atmosfera. Ele era o quê? Um vulcão explodiu, lançou cinzas, e aquela estrela cadente provavelmente é uma lava vulcânica. E perfeitamente compreensível. Cometas. Alguns diziam, cometas são apenas grandes conjunções planetárias. Não, o cometa é uma grande erupção vulcânica. Então, qual era a ideia? A ideia era salvar as aparências. A ideia era, eu tenho um modelo de céu perfeito. E esse modelo de céu perfeito não admite uma ruptura. Não admite que o céu fale. Não admite que estrelas caiam. Nem que planetas retrogradem. Os planetas têm um movimento aparente, chamado movimento retrógrado. Quando você olha para ele, a partir da Terra, a impressão que ele foi muito para trás. Isso acontece de vez em quando com alguns planetas. Quer dizer, com outros planetas, menos com o Sol e a Lua, que não são mais considerados planetas. Mas aí o que acontece? Aí eu tive acesso a alguns textos latinos e gregos do século I e II depois de Cristo. Nessa época, os manuais médicos eram, ao mesmo tempo, manuais astrológicos e, ao mesmo tempo, eram manuais cristãos. Havia um treinamento de cristianismo com astrologia e com medicina. Um desses médicos, que também era senador romano, era um cara chamado Firmicus Maternos. Aí ele tem uma parte, ele tem um capítulo que é assim: como identificar pessoas que gostam do mesmo sexo? Aí ele fala, quando Mercúrio acender no horizonte, que ele fala tudo com Marte, parece a letra da lua carrear, né, quando a lua estiver à frente da casa, o Marte vai olhar com Júpiter, as bichas surgirão. Mas a lua não existiu. E quando Firmicus Maternos escreve o terceiro, o mais interessante não é ele acreditar que uma pessoa nasceria gostando do mesmo sexo por causa de influências planetárias. Não é esse o ponto que é muito interessante. O mais interessante é o que ele diz no último parágrafo. Ele diz, e nós podemos até não compreender por que essas pessoas são tão diferentes da maioria. Mas elas são criação do céu perfeito, no mundo que é um espelho do céu, e são criação de Deus. Portanto, são perfeitas. Ou seja, até a época de Firmicus Maternos, não havia, por parte dos cristãos, nenhum tipo de preconceito contra o indivíduo que gosta do sexo. Ou até mesmo a questão dos deformados, que quem mudou a ética na relação com pessoas que nasciam deformadas foram os cristãos. Porque, na época dos gregos, achavam que nasceram. Que era, a gente pode achar um absurdo, pode achar imoral isso. Mas na época dos gregos, na época dos antigos gregos, imoral seria deixar uma criança que nasceu deformada culturalmente continuar viva. Era um ato de piedade. Pegar aquela criança e jogar no precipício. É de maior cultura. Se qualquer um de nós baixasse agora a cultura grega antiga, iria ficar chocado. E eles ficariam chocadíssimos ao ver que a gente tenta salvar, que a gente tenta corrigir, que a gente tenta de alguma maneira incorporar aquela criança deficiente à nossa sociedade, que é uma ética cristã. É fundamentalmente uma ética cristã, tem a ver com essa ideia dos Firmicus Maternos. Tem uma parte que ele fala, dos monstros. Sendo que monstro, quando ele escreve, não tem nenhuma acepção ruim. Monstro vem do latim mostrare, que é mostrar. O que é o monstro? É aquele que demonstra, que expressa um exagero da natureza. E ele escreve,
Quando a Lua fizer quadratura com Júpiter, quando Marte fizer oposição com Saturno, a criança nascerá surda, mas terá valores proféticos. E ele tenta compensar a deficiência de toda criança deformada, concedendo a ela algum tipo de dom sobrenatural. O que é mais interessante ainda nessa cultura da época. Quer dizer, a tentativa de justificar o salvamento daquela criança que seria destruída por qualquer grego antigo, ele tenta convencer as pessoas de que, apesar daquela deficiência, há alguma outra coisa que compensa e favorece a sociedade. E com isso, os cristãos, os primeiros cristãos, salvaram um monte de crianças do precipício. Por quê? A partir dessa ideia. Se o céu é perfeito e a terra é o espelho do céu, tanto que horóscopo significa o espelho da hora, então tudo que nasce é perfeito. Não importa que você não entenda, não importa que tenha sido deformado, não importa. Nasceu, é criação do céu. Logo, é perfeito. Aí o que acontece? Primeiro vem Copérnico. Encontrei estranhezas nos cálculos das posições de Marte. Detalhe, antes de Copérnico, não existia a palavra anormal. Não existia. Podem pesquisar. Existia a palavra normal. E o que significava normal? Normal é uma reta perpendicular ao horizonte. Um ângulo de 90 graus. O que é normal? A linha vertical do céu que toca a terra. Não pode haver anormal. Porque não há nada que seja tocado pelo céu. Aí, Copérnico vem e fala: encontrei anomalias na órbita de Marte. Depois ele quer. Pois é. Está tudo errado. As nossas efemérides são falhas. As posições planetárias são falhas. O cálculo, os planetas não fazem órbita circular, como nós estamos dizendo. É elíptico. Aí vem Galileu para dar o golpe final. Pega o telescópio, que era um instrumento que era militar, era utilizado para poder olhar a luz chegando no horizonte. Não foi Galileu que vendeu o telescópio. Ele pega o instrumento militar e aponta para o céu, aponta para a Lua e escreve. A Lua, ao contrário do que você pensa, não é feita de matéria perfeita. Ela é feita de matéria mais viva que a Terra. Porque os buracos são mais profundos e até as montanhas são mais altas. Quer dizer, ela é irregular. Ele aponta para Júpiter e diz a mesma coisa. Júpiter é cheio de irregularidades. Aí começa a rolar um problema. Ele quer mostrar, ele era muito ligado ao catolicismo, ele quer mostrar o telescópio ao padre, o padre diz que não vai olhar. Porque se ele olhar, ele está assumindo uma falta de fé. Galileu argumenta o telescópio. E as pessoas dizem, são poeiras na mente. Seu telescópio é sujo. Isso que você vê na Lua é sujeira da mente do seu telescópio. Ele é condenado a todos os dias rezados, enquanto a Maria e Pai Nossos. Só que ele era assim: eu posso transferir minha pena se alguém aceitar. Aí ele transfere a pena dele para a filha dele, que era uma carola de igreja, e ela aceita como de gosto. E fica rezando todos os dias, pagando a pena do pai. Sendo que a igreja católica pegou nem leve do Galileu, que não havia nunca Galileu pudesse fazer. Ele destruiu os olhos dele, apontou o telescópio para o sol. Ele apontou o telescópio para o sol e ficou deixando de ser. Mas então, aí o que acontece? A palavra normal surge, designando um problema astronômico, um problema físico, um problema de astrofísica. Aí, na medida que os anos passam, sabe o que acontece? Do mesmo modo que tudo que está no céu contamina a Terra, a anomalia do céu se infiltrou na carne. Aí, se vocês forem pesquisar os documentos, vocês começam a ver assim: a palavra anomalia sendo utilizada para designar corpos, a palavra anomalia sendo utilizada para designar comportamentos. E quando seja no século XVIII, nós entramos no século da anomalia. A palavra anormal era uma palavra favorita de todo mundo e era utilizada para explicar tudo que foi da norma. Todos os Se antes só havia normalidade, o que significava isso? Que nada que fosse diferente era normal. Era tudo fruto do céu perfeito. A partir do momento em que as pessoas descobrem que essa normal não existe, o que elas entendem? Que o anormal existe. Logo, precisamos fazer o quê? Precisamos corrigir. Por isso que a ética cristã mudou. Era tão tolerante no primeiro século da era cristã. Gente, vou dizer uma coisa para vocês que não contam, mas na verdade eu digo muito.
temos esse livro em português. É um livro do João Bosler, um historiador fantástico. Eu tenho na Europa desse livro, dos anos 80. O nome do livro em português seria Casamentos de Pessoas do Mesmo Sexo na Europa Pré-Moderna. Existem documentos católicos de um ritual chamado Adelpho Poiesis. Existem afrescos em igrejas da Inglaterra, que é um homem de mão dada com outro homem e um padre de si. E um dos itens diz: como não podeis ficar separados um do outro, nem em corpo, nem em alma, façam-vos um só corpo e uma só alma. Era um casamento. Mas isso vai até o século IV. Aí, as coisas vão mudando. E o que acontece? Existe uma cisma específica que acontece na época de Lutero, que é o seguinte: não havia só o protestantismo de Lutero, havia o protestantismo contra o protestantismo de Lutero, havia um monte de gente protestando, um monte de cristãos protestando. E alguns deles, muito afinados, diziam o seguinte: que a razão das catástrofes na Europa, das pragas, das tempestades e terremotos, era porque a Igreja Católica era muito leniente com pecadores. Por quê? Porque dentro da ideia de pecado, as pessoas conhecem pecado mortal, pecado que é capital, pecado venial, mas existe um tipo de pecado que muita gente não conhece, chama pecado que faz tremer as fundações do paraíso. Um dos pecados que faz tremer as fundações do paraíso é não pagar o justo salário a um empregado. Outro pecado que faz tremer as fundações do paraíso, vejam as implicações disso, é um pecado que, quando é cometido, faz tremer o paraíso, causa um terremoto lá em cima. O outro é não dar esmola a quem tem fome. Eu aprendi isso quando eu era um estudante de colônia jesuíta. Isso ficou tão entranhado na minha cabeça que, mesma coisa, quando uma criança me pede dinheiro para comer, eu sempre vou, mesmo que ele me diga para crack, eu digo, mas que isso foi o que era? Pedindo dinheiro para comer, eu olho para ela e eu vejo a criança pedindo dinheiro para comer. Se ela vai usar para o crack, é problema dela. Porque a coisa entranhou muito. Mesmo não sendo mais cristão, eu não consigo conceber a ausência de caridade. E o outro pecado que nós temos as fundações do paraíso é quando você vai para o sexo que não cria vida. Isso envolve se masturbar, porque não cria vida, envolve sexo anal com mulheres e envolve sexo entre pessoas do mesmo sexo. Então, esses protestantes, que não é necessariamente ligado ao Lutero, ficaram fazendo um alô na Europa, dizendo: praga, terremoto, catástrofe, tufão, enchente, é tudo que a igreja tolera o pecador. E aí o que acontece? Treina as fundações do paraíso e Deus envia sua vingança aleatória. Você paga o papo pelo outro. Entenderam porque nos Estados Unidos, especificamente na região do Texas, mais ou menos, eles querem se meter tanto na vida sexual dele, porque eles acreditam piamente que o fato de um homem transar com outro homem implica em algo que vai fazer mal à vida deles, por causa de uma catástrofe natural. Eles acreditam piamente nisso. Não é uma questão só de eles não gostam, eles querem se meter porque eles não têm nada para fazer. Não, pense como eles acreditam piamente que quando o homem beija a boca do outro homem, tem um terremoto que acontece ali. O outro canto. Poderosos. Mas, sobre tudo isso, o que a gente pode falar do futuro? Eu acho que o futuro da ética já está posto. O que é o futuro da ética? É a gente finalmente entender que código de ética, pelo menos na perspectiva keynesiana, ela é uma composição em termos. Porque se é um código, não tem uma reflexão. Não quero dizer com isso que não pode existir código de ética. Eu acho que deve existir, porque existem pessoas que não são. Em geral, quando eu leio um código de ética, eu digo assim, gente, é algo que qualquer pessoa sensata, razoável, vai entender. Tipo, o código de ética dos psicólogos diz que você não pode se envolver com os seus pacientes. Bem, eu não sou psicólogo, isso é óbvio. Mas, como tem gente que não tem muita noção, parece que tem gente que é meio pirada, às vezes tem que ter um código explicando tudo. Mas eu acho assim, que a partir do momento em que nós entendemos que tudo que está posto pode ser contestado, e
nunca vai ser discutido. Essa história de determinadas coisas não se discute na minha balela. Tudo se discute, futebol, política, religião. Não sei porque algumas coisas têm que ser imunes a crítica ou imunes a questionamento. Até porque criticar não é ofender, dependendo de como você critica, e questionar muito menos. Agora, existem lugares no mundo que você não pode questionar, você tem que aceitar. Felizmente, para nós, tem que ter um lugar que é permitido questionar. E a gente pode, deve questionar sempre. Para encerrar, eu vou contar uma história aqui que o Milton Bonner, alguns de vocês talvez conheçam, o Milton Bonner. E quem conta isso muito bem é a Clarice Lispector, na peça Manuel, que ilustra bem a diferença de Noroeste. Para mim, é o melhor exemplo da diferença de Noroeste. Ela conta que uma mulher pobre chega na casa do rabino com uma galinha. E ela diz para o rabino: Rabino, eu vim até aqui porque minha família ficou com muita fome, eu não tenho nada para comer. Mas eu não sei se eu posso matar essa galinha se está de acordo com as leis judaicas. O senhor poderia me dizer se eu posso matar essa galinha? Ele é um minuto, minha filha. Ele vai para o quarto, consulta o livro sagrado, não é o livro sagrado mesmo, é o Torá. Consulta o Torá de Kabbalah. Consulta, olha a galinha, olha o Torá, olha a galinha, olha o Torá, olha a galinha. E conclui, infelizmente, que aquela galinha não pode ser morta naquele momento. Aí ele chama a mulher dele, a esposa dele, e diz assim: olha, vai para aquela senhora e diga para ela que, infelizmente, ela não pode matar a galinha nesse momento. Aí a mulher dele vai para a mulher e fala assim: ele disse que pode. Aí o rabino fica ensandecido. Fala: mulher, você é louca. Eu lhe disse que não podia. Ela vai. Você olhou para o Torá e olhou para a galinha. Olhou para o Torá e olhou para a galinha. Olhou para o Torá e olhou para a galinha e disse não. Eu olhei para a mulher e olhei para a galinha. Olhei para a mulher e olhei para a galinha. Olhei para a galinha e disse sim. Boa noite.